ninguém tem coragem de falar, tá, gente? Situações... Bem, vamos lá? Vamos cantando Shema Israel? Vamos esquentar o motor. Hoje é uma live maravilhosa, muito rica, longa, né? Uma live longa, maravilhosa e muito rica, muito cheia de novidades e uma live que vale a pena a gente absorver, né? E reveladora, tá, gente? Uma live reveladora. Shema Israel, Shema Israel, Adonai Eloheinu. Shema Israel, Shema Israel, Adonai Eloheinu. Adonai Echad, Adonai Tzadkeinu, Adonai Yeshua Reinu. Adonai Echad, Adonai Tzadkeinu, Adonai Yeshua Reinu. É isso aí, queridos. Vamos esquentar aqui o motor. Vamos dar as boas-vindas aqui às pessoas que nos amam e amam esta live, nos prestigiam, tá, gente? Eu sempre vou dar as boas-vindas àquelas pessoas que têm carinho pela gente, carinho pelo meu trabalho, pelo trabalho que eu faço para o eterno. Não é meu esse trabalho, como vocês sabem, é um trabalho para o Altíssimo, tá, gente? É um trabalho que eu não faço para mim, mas para que vode do Adonai, nosso Todo-Poderoso. A voz, como é que está saindo aí a minha voz? Está saindo boa aí no YouTube? Como é que está a voz aí no YouTube? Se alguém tiver no YouTube, fala para mim como é que está a voz, tá bom, gente? Se alguém tiver no YouTube... O YouTube tá legal, Roxo. Eu tô no YouTube e no Telegram também. Pronto, eu estou feliz. Eu estou feliz e agora vamos esquentar o motor e vamos falar alguns aspectos que aqui, gente, ninguém fala, ninguém sabe, são poucos. O que tem um trabalho que nós temos no Brasil, né? São anos e anos de trabalho para o eterno e a gente fica feliz de poder transmitir verdades que ninguém tem coragem de transmitir, tá, gente? Ninguém tem coragem de transmitir. São essas verdades, ela não é fruto do sistema. Eu não sou a favor do sistema, eu sou realmente contra o sistema, né? O sistema babilônico, tá, Axé Gabriel, estabelecido por Roma papal, Roma pagã, depois antes Grécia, e logo antes um pouco da Grécia nós temos Medo-Persas e nós temos em primeiro lugar Babilônia. Então esse sistema em que vivemos, como vocês já sabem, várias vezes falei em lives anteriores, quero colocar aqui diante de vocês que é um sistema criado para manipulação do cérebro, manipulação das mentes, né? Existem grupos neste mundo e estes grupos, prezados telespectadores, eles existem para controle da humanidade. O que eles querem é controlar completamente o indivíduo, tá? Completamente o indivíduo. Hoje, o indivíduo, como no passado, é também escravo. Eu quero deixar bem claro isso para vocês. Tanto no passado como nos dias atuais, tá? As pessoas humanas, eles vivem
em um estado de profunda escravidão. Depois de muito estudar e de muito pensar, eu pude perceber isso. Por que esse estado de escravidão é tão forte na vida dos seres humanos? Simples, né? A escravidão do trabalho, você tem que ter aquela jornada por dia, 8 horas de trabalho por dia, no mínimo, né? Outros trabalham a noite toda, outros não param de trabalhar dia e noite, e o que resta para os indivíduos? Somente pagar as contas do mês. Como todo mundo sabe, somente pagar as contas do mês. Exatamente esse processo é para manter a mente do homem totalmente escrava, tá, gente? Este processo é para manter a mente do homem ocupada. Este processo é para fazer com que as pessoas não pensem. Um dos maiores medos do sistema, tá? Um dos maiores medos do sistema criado pelos conjuntos de indivíduos que existe desde a época de Babilônia. Eu quero abrir o jogo aqui para vocês. Um dos maiores medos do sistema de não falar a verdade para o indivíduo se baseia em 4 premissas básicas. A primeira premissa básica é: eles querem que você não pense. O sistema, ele odeia indivíduos pensantes. Para evitar com que você pense, eu quero abrir o jogo aqui para vocês, para evitar com que vocês pensem, então eles ocupam a sua mente 24 horas por dia. Eu fiquei impressionado, prezado telespectadores, quando encontrei uma placa lá nos Estados Unidos, e aquela placa dizia, lá em Nova York, a primeira placa, a segunda e a terceira, a placa dizia: não pense, atenção. A primeira placa dizia: não pense. E na terceira placa dizia: pensar é muito perigoso. Olha que coisa incrível. Pensar é muito perigoso. Exatamente, prezado telespectadores, uma das grandes preocupações do sistema global do mundo atual, desde a primeira Babilônia instituída por Nimrod até os nossos dias, o sistema babilônico papal. Eles consideram, prezado telespectadores, como o pensamento, tá? Então, o pensamento, prezado telespectadores, é muito perigoso. É muito perigoso você pensar. Então, para você não pensar, eu crio trabalho para você, eu crio dívidas para você. Para você não pensar, você tem que ter débito para pagar a água. Eu crio maneiras para você ter que ter débitos para pagar a luz. Eu crio imposto sobre sua casa. Eu crio imposto predial. Eu crio imposto sobre o seu veículo. Eu crio um monte de imposto e coloco você numa carga tão pesada, tudo com o objetivo de você se preocupar só em pensar nas dívidas, na família, no imposto, no trabalho, nos estudos. Ou seja, o homem moderno, prezados ouvintes, não tem tempo para pensar. O homem moderno, prezado telespectadores, não tem tempo para poder analisar as coisas, pensar e desenvolver. Isto porque, segunda premissa, quando o homem pensa, ele começa a desenvolver o seu potencial quântico. Prezado telespectadores, é isso aí. Quando o homem pensa, ele começa a se desenvolver. E tem indivíduos, e os indivíduos mais inteligentes que você pensa que não está pensando, e que é inteligentíssimo, os
autista. Os autistas, eles se destacam no pensamento, né? Eles ficam com aqueles olhinhos arolho, mas eles estão vendo tudo, tá? Então eles colocam este grupo como loucos, para que seu pensamento não vá adiante. A terceira premissa básica: por que tanto medo do pensamento humano? Simples, gente, para que o homem não tenha tempo de descobrir a verdade. O homem não pode ter tempo para descobrir a verdade. Tá, prezados telespectadores? A quarta premissa: quando ele descobre a verdade, ele se liberta. E dentro desta libertação, ele pode dar o seu salto quântico no universo. Vamos hoje vamos conversar aqui com vocês algumas mentiras, umas grandes mentiras, e vamos aqui falar algumas coisas que vai chocar. Esta live aqui, não estou disposto de poupar. Eu estou disposto a falar de uma forma que choque mesmo. Tá? Não vou falar coisas muito pesadas da modernidade, não vou falar, mas vou falar um assunto que nós temos até 7h30, eu tenho mais ou menos uma hora para nós administrarmos bem esta questão da nossa libertação, que já está próxima. Quero dar esta boa notícia para vocês e vou falar por quê e quanto que ela está próxima. Eu quero falar para vocês com clareza, tá bom? E eu quero também compartilhar com vocês, alguns aspectos básicos das mentiras para que você não se desenvolva, para que você não consiga atingir o seu potencial máximo. Tá bom, gente? É muito bom, é muito importante você saber disso. Então, a escravidão da humanidade, prezados telespectadores, ela foi se intensificando, prezados ouvintes, à medida que os anos, os reinos foram passando. O primeiro reino, Babilônia, era um reino que ainda se tinha muitas verdades, e que o homem ele era conectado com muitas verdades e muitas vertentes da verdade dentro do contexto do período longo do Império Babilônico. Eu quero falar rápido para dar tempo, tá? Para falar tudo. Só tenho uma hora para falar para vocês. Segunda coisa, no período dos Medo-Persas, estas verdades foram mais restritas. Ela começou a ser restrita. Mas no período da Grécia foi pior. No período de Roma, a verdade já estava totalmente sob controle. O poder, a verdade, o Deus, tudo que você possa imaginar era César, tá? E no Império de Roma Papal, prezados telespectadores, no Império de Roma Papal, é muito bom vocês saberem que já neste período as trevas encobriram a terra, e não tinha como, em hipótese alguma, ir avante com as verdades do Eterno, porque eles investiram numa grande tool, em inglês ferramenta, numa grande ferramenta para poder ter o homem sobre o seu controle, o controle total do homem. Roma Papal, ele tomou posse, prezados telespectadores, de uma grande ferramenta para manter o homem em mais profunda escravidão. Esta ferramenta, prezados telespectadores, se chama de ignorância. Então, eles investiram alto na falta de estudo. Ninguém podia saber ler, ninguém podia saber escrever. Ninguém podia ter dons, ninguém podia ser médico, ninguém poderia curar, ninguém poderia ser cirurgião, ninguém poderia ser teólogo, ninguém poderia ser nada. Tudo quem assumisse, o que fizesse, ler, escrever, falar fluentemente, só tinha um povo que poderia fazer isso. Se você fosse
padre, fizesse parte do clero. Se você, prezado telespectador, fizesse parte do clero, então você, prezados ouvintes, automaticamente você poderia ser o que você quisesse. Ser médico, você poderia ser médico, você poderia ser cirurgião, você poderia ser artista, você poderia ser pintor, você poderia aprender a ler, tudo. Você tinha que participar do clero, você tinha que ser padre. Não, o povo não tinha acesso ao conhecimento. Uma técnica que até hoje os estados, os países do mundo usam, inclusive o Brasil, né? Eles usam essa técnica para manter a maioria pobre, lascada, sem estudo, porque um povo pobre, lascado, sem estudo, é um povo fácil de quê? Quanto mais ignorante você é, o que é que acontece com você? Quanto mais ignorante você é, como é que você é mais fácil de ser o quê, gente? De ser o quê? De ser manipulado, né? Quanto mais ignorante você é, prezado telespectador, é mais fácil de controlar sua mente. É mais fácil de controlar você. Hoje, como nunca, 2024, exatamente hoje, em 2024, hoje no dia 29, né? Se não me engano, hoje é dia 28/12, se eu não me engano. Então, hoje, como nunca, prezado telespectadores, por incrível que pareça, existe uma pesada peso para que o homem não descubra a verdade, para que o homem não desperte, tá? Para que o homem não desperte, para que o homem não consiga descobrir os segredos do universo, da vida, da religião, da astronomia, mais o que? Da medicina, né? Mais o que? Da saúde, mais o que? Da Bíblia. Tudo em que você, prezado telespectador, se envolve hoje. Existe um peso gigantesco para manter o homem na mentira, porque a mentira, ela controla a mente do homem. Quando você descobre a verdade, eu falo outra mentira, para que você eu tapo aquela verdade falando outra mentira, aí eu maqueio aquela verdade que você descobriu. E assim, prezado telespectadores, o planeta Terra tem vivido. Prezados ouvintes, eu quero que vocês saibam que este planeta é um planeta de experiência. É um planeta onde as pessoas vêm, os terráqueos vêm aqui. Os filhos de Adão vêm aqui, neste planeta. E o propósito deles descerem aqui embaixo, como eu já falei em outras lives. O propósito básico é correção. Correção. E agora aqui eu vou abrir um parêntese muito gigante, porque eu quero dizer para vocês que existem dois tipos de indivíduos no mundo que descem com objetivos deste princípio. O primeiro grupo é o grupo de indivíduos que desceram aqui não porque precisam corrigir. E se preparem, vocês podem fazer parte desta grande investida de informação. Então, prezados telespectadores, o primeiro grupo que desceu aqui no planeta Terra, o primeiro grupo que desceu aqui neste mundo, eles desceram não porque precisam corrigir alguma coisa. Não, de forma alguma. Eles desceram aqui neste mundo para ajudar outras pessoas a corrigirem as suas almas. Então, esses indivíduos que desceram aqui são chamados, prezados telespectadores, de dimensionais. Dimensionais porque são de outra dimensão.
é de uma dimensão maior do que você possa imaginar. Então, esses dimensionais, eles não desceram para corrigir aqui alguma coisa. Não. Eles encarnaram na pele de Adão, eles desceram no corpo adâmico, tá, gente? Eles desceram no corpo adâmico e, ao descer no corpo adâmico, eles vieram para ajudar a cumprir uma missão. E quando eles cumprem a missão, então eles conseguem magnificamente se transfigurar ou transmutar. Acontece então com as pessoas que conseguem cumprir sua missão, eles conseguem o nível da transmutação. Estes seres são anjos que desceram, que vieram, são dimensionais, vieram aqui neste mundo com este propósito. Existe outro grupo, que são também filhos de Adão, são adâmicos, a veste de pele adâmica. Estes outros indivíduos, eles desceram aqui, eles já são outra raça, apesar que são adâmicos, tá? Mas eles desceram com o propósito de correção. E estes aqui são a maioria. Enquanto os dimensionais, prezado telespectador, o assunto hoje é muito complicado e difícil, mas eu vou tentar ser um bom professor. Enquanto os dimensionais desceram aqui com o propósito de ajudar, fazer com que outros cresçam, alcançar os seus níveis e correção da sua alma, eu quero dizer para vocês que os terráqueos não. Os terráqueos adâmicos, tem dois tipos de terráqueos. Tem o terráqueo adâmico e o terráqueo não adâmico. São dois tipos de terráqueo que eu quero deixar aqui bem claro para vocês. O terráqueo adâmico, ele veio aqui para a correção da sua alma. Ele veio aqui para corrigir seu ser. E quando ele corrige, ele então vai se elevar. E ele se eleva. Você poderá perguntar, mas se eleva para onde, Shimon Raim? Ele se eleva a Sefirotes. Por que se eleva a Sefirotes, prezado telespectadores? Por que ele se eleva a Sefirotes? Eu quero deixar isso bem claro para vocês, que eles se elevam a Sefirotes, porque eles têm algo que os terráqueos não adâmicos não têm. E eu quero abrir um leque aqui para falar isso para vocês. Os terráqueos, prezados ouvintes, não adâmico, preste bem atenção, os terráqueos não adâmico, depois vou entrar nas mentiras, daqui a pouco eu vou entrar, mas eu quero falar sobre isso para vocês, né? Os terráqueos não adâmicos, eles não têm o ADN do Hashem. Tá, gente? Só tem o ADN, o DNA do Eterno, os terráqueos adâmicos. Só tem o DNA do Eterno, os terráqueos adâmicos. Os terráqueos não adâmicos, você já está perguntando, ô Shimon, quem são os terráqueos não adâmicos? Quem são os terráqueos aí não adâmicos? Os terráqueos não adâmicos, gente, são anjos. Presta atenção quem são. Anjos que moram lá em cima. Mas quem? Vamos lá, terráqueos não adâmicos. Vamos lá. Outro grupo de terráqueos não adâmicos é os draconianos. Os draconianos. Vamos lá, mais outros terráqueos não adâmicos. Outros terráqueos não adâmicos é os reptilianos. Também não é adâmico. Os greys não é adâmico. E milhões de raças, que eu nem vou citar aqui. Estes seres não são Adão. Eles não têm corpo de carne de Adão. Eles não é corpo de carne. Eles têm pele, eles têm corpo.
tá, gente? Eles têm corpo, mas eles não têm o DNA do eterno. Eles não possuem o ADN do eterno. Eles não é a imagem do Criador, Baruch Hu, né? Ele não possui, porque o homem, ele possui uma característica. Qual é a característica básica daqueles que possuem a imagem do eterno? Qual é a característica básica daqueles que possuem a imagem do Criador? Entre a característica básica daqueles que não possuem. Ou seja, vamos falar em outros trocadilhos. Qual é a diferença dos anjos, dos reptilianos, dos draconianos com os filhos de Adão? Qual é a diferença entre nós dois? Qual a diferença entre os filhos de Adão? Qual é a diferença entre os filhos de Adão e os draconianos reptilianos? Existem duas diferenças gigantes. E se alguém aí quiser jogar comigo, pode falar. Mas qual é a grande diferença, prezados ouvintes, entre os dois? Qual é a grande diferença entre os dois? Talvez ninguém saiba. São revelações que eu vou fazer hoje, que eu nunca fiz, que nunca foi falado em live nenhuma. Alguns já entendem, já falam. Muito tempo atrás, eu dei algum toque sobre estes assuntos, mas já faz tempo. A pergunta que paira no ar é: qual é a diferença entre os que têm o DNA do eterno, que são adâmicos, e os draconianos e os anjos? Os anjos também estão nesta classe, viu, gente? Os anjos também estão nesta classe. Eu vou esclarecer tudo. Eu vou esclarecer tudo para vocês. Qual é a diferença? E eu quero deixar isso bem claro para vocês. A diferença aqui é impressionante. A diferença, alguém quer arriscar? Qual é a diferença entre os filhos de Adão? Os que têm o DNA do eterno, o ADN do eterno, né? Todos os seres humanos é a imagem do eterno. E possui 100% da sua imagem. Eu fiquei impressionado quando eu descobri que todos os seres humanos, eu já falei isso em lives anteriores, têm 100% da imagem do eterno. Tem 100% da imagem do eterno. É incrível. É incrível. É exatamente o que os profetas diziam. Adonai Echad. Lá em cima, o Shemo Echad. Hoje eu vou fazer algumas revelações que ninguém sabe, que eu nunca falei em live nenhuma. Eu vou me aprofundar em coisas que antes eu já tinha começado. Bom, agora já vou dizer, eu percebo que ninguém sabe. Percebi que ninguém sabe. E agora eu vou abrir o jogo. Se alguém quiser comentar, pode comentar. Pois bem, prezados telespectadores, a grande diferença entre os filhos de Adão, e os reptilianos, os draconianos, e os greys, e os anjos, a grande diferença entre os anjos é exatamente o quê? É exatamente os sentimentos. Os sentimentos. Enquanto os que têm a imagem do eterno, os filhos de Adão, prezados telespectadores, eles têm sentimentos profundos. Todos os sentimentos da cadeia sefirótica, ele tem dentro dele. Os anjos não caídos e os anjos caídos, os draconianos, os greys e os reptilianos, eles não têm sentimentos. Você já percebeu isso, gente? Eles não têm grau de sentimento, eles não têm sentimentos. Eles são frios. Eles são frios. Apesar do intelecto, a segunda premissa que eu falei, que é a dizer, apesar de serem mais inteligentes, o Eterno então colocou nele uma capacidade intelectual gigante. Quem criou eles foi Adonai. Quem criou os draconianos foi o Eterno.
Quem criou os anjos foi o Eterno. Quem criou os greys também foi uma criação indireta, mas foi. E quem criou os draconianos foi o Eterno. Os arcontes foi o Eterno. Mas eles têm algo que os filhos de Adão têm, não têm. Eles não têm sentimentos na alma. Eles são frios, calculista. Enquanto os filhos de Adão, ele reflete o espelho de Hashem. Os filhos de Adão, eles refletem a imagem do Eterno. Em outras palavras, eu falei isso numa live anterior, quem se lembrar pode falar para mim. Os adâmicos que desceram, tem dois grupos, já falei para vocês. Os grupos dos dimensionais, que são anjos que desceram para ajudar. Eles desceram para ajudar. E o grupo de adâmicos que desceram para a correção da alma, porque aqui embaixo é uma escola. Aqui embaixo é uma escola. Então, prezados ouvintes, os draconianos não têm emoções. Eles não têm emoções. E é a emoção, é a mola mestre quântica, é os sentimentos, é a mola mestre quântica que faz você se desenvolver. Você se desenvolve por causa dos sentimentos, por causa das emoções. E os draconianos, eles não têm esta emoção. Por isso é que você que tem essas emoções, você, na realidade, é o próprio Eterno, está dentro de você. O Eterno dentro de você está tendo uma experiência aqui dentro do mundo físico. O Eterno está em você, experimentando o mundo físico. Assim como lá em cima, Adonai Todo-Poderoso, ele, Ima e Abba, pai e mãe, que é um só. Assim como ele desfruta lá em cima das dimensões e das galáxias dos universos e todo o seu todo que ele criou, do tudo. Assim como ele está lá em cima, assim também ele está aqui embaixo. E para estar aqui embaixo, gente, ele criou então a raça adâmica. E essa raça adâmica, ela é a imagem dele, é o reflexo dele e é cheia de emoções, é cheia de sentimentos. Nós somos cheios de sentimentos. Isto proporciona nós termos a nossa experiência quântica, enquanto os draconianos não. Só para você ter uma ideia, os draconianos não têm emoção nem sentimentos. Quando eles estão com fome, prezado telespectadores, você sabe o que é que ele faz com eles mesmo? Ele mata um dos amigos deles, até o filho deles eles matam, para comer, quando eles estão com fome. Se não tiver nada para comer, tiver ali 20 homens draconianos, ele mata um deles para alimentar todos os companheiros. Eles não têm emoção. Eles não têm sentimentos. Tá, gente? Eles não conseguem desenvolver os aspectos de amor, amor incondicional. Eles não conseguem guardar a Torá. Eles não conseguem se dimensionar. Eles não conseguem. Eles são frios, são calculistas, porque eles não têm o ADN do Eterno. Enquanto a diferença, por isso o ódio deles contra nós é grande, porque nós somos os únicos seres, prezados telespectadores, que conseguimos transmutar. E agora chegou a hora mais elevada. Através da obediência à Torá. Não entendi. Eles odeiam a Torá, eles odeiam. Eles odeiam, porque eles não conseguem guardar.
Porque a Torá, para guardar, requer emoção, sentimentos. E gostei disso. A Torá, para ser guardada, requer do indivíduo emoções e sentimentos, sem o qual você não pode guardar a Torá. Mas eu vou crescer com vocês, por isso que eles são chamados também de sangue azul. Os draconianos e os reptilianos greys são chamados de sangue azul. Tá? Sangue azul. E o pessoal geralmente da cor loira, olhos azuis, cor loiras, não vou generalizar, entendam, né? Existem misturas, mas geralmente as pessoas muito brancas, loiros, tá? Tem muito um pouco do sangue dos draconianos e dos reptilianos. Isso é fato. Não adianta discutir. E eu te falo, eu te coloco aqui um cheque diante de você, um cheque mate. Quer que eu lhe prove? Quer que eu lhe prove? Perceba que todo europeu, francês, inglês, americano, perceba, eles são frios. O europeu, ele é frio. Ele é calculista, ele não tem muita emoção. O europeu, ele é frio. Ele não conversa com ninguém. E para matar um, eles não brincam, eles nem piscam o olho. Ele aperta o gatilho sem pensar muito. Vocês, quem vive na Europa, eu morei nos Estados Unidos e eu sei disso. Tá? Eles são muito frios, tá? Porque tem um pouco de sangue misturado. Por isso que são conhecidos também como o sangue azul. É bom vocês saberem disso. Porém, gente, o propósito de Adonai, o propósito do Eterno, é com a raça adâmica. Por isso, a inveja nossa, a inveja que eles têm a nós é grande. A inveja que eles têm para conosco é gigantesca. Eles odeiam os seres humanos. E por isso que eles escravizam. Por quê? Porque o homem tem, e é isso que eu quero falar com vocês, o homem tem um jeito, uma maneira de transmutar. E eu descobri isto. E quero revelar aqui para vocês nesta live. Eu não vou deixar para outra live. Eu vou revelar aqui nesta live. Eles não conseguem transmutar, viu, gente? Eles não conseguem transmutar, crescer, subir, desenvolver. Eles não conseguem, prezados telespectadores. Os reptilianos, draconianos, anjos, entendeu? Se um anjo quiser crescer, se um anjo quiser subir a transmutação, o que é que um anjo tem que fazer? Vamos ver se vocês são inteligentes para entender. Se um anjo do Eterno desejar crescer, conhecer o Eterno em outros níveis, o que é que este anjo, o que é que este Melahim tem que fazer? Lá em cima. Se conectar com o Eterno, se conectar com o Criador. Não. Seria tomar o corpo Crescer, físico não seria adâmico? Errou. Teria que nascer aqui, né, Pia? Nascer aqui para poder ser um de nós. Ter uma experiência. Eles teriam que descer para aqui para baixo. Eles têm que se vestir da pele adâmica. É a única forma dele poder subir a árvore sefirótica. É ele nascendo aqui e vestindo a veste adâmica. Só deste jeito. Pois não, Axé? Pode falar, que agora eu vou esquentar. Agora eu vou revelar o segredo. Agora eu vou revelar o segredo. Quando você desce aqui, os reptilianos, então, Roche, ele nunca consegue se desenvolver? Não. Não. Eles podem, com milhões de anos, conseguirem desenvolver sentimentos nele? Acredito que sim, pode. Mas leva muitos milhões de anos. Aí eles transmutam. Os reptilianos, eles podem acontecer. Porque eles já nasceram sem isso, sem emoção, sem sentimentos. Eles já nasceram sem isso. Os anjos também, eles não têm emoção, não têm sentimentos.
Não é que eles não façam coisas boas, eles fazem coisas boas. Fazem. Olha os draconianos. Sim, fazem, tem coisas boas dele. Olha a Babilônia, tem muita coisa boa em Babilônia, mas eles não têm sentimentos e nem emoções como o homem. Por isso que os homens, eles sobem nas árvores sefiróticas em 125 degraus. São 125 níveis que ele consegue subir, porque o ADN dele dá esta possibilidade. Agora, eu quero que vocês entendam o momento mais importante desta live, é agora, porque o tempo é curto, eu tenho muita coisa para falar. E a transmutação, Roche? A transmutação acontece uma vez, quando o indivíduo alcança um nível muito alto, só o adâmico, viu? Opa, aqui para vocês, presta bem atenção, somente o adâmico, tá bom, gente? Somente o adâmico e nem outro, eu quero que vocês entendam, só eles conseguem atingir este nível. Os reptilianos, os draconianos estão fora. Não é à toa que eles desejam tanto matar o homem e controlam o homem, e escravizam o homem, e impede que o homem pense. Lembra das primeiras palavras que eu falei no início da live? Quando lá nos Estados Unidos tinha um cartaz, atenção, aí no outro outdoor tinha escrito, cuidado em pensar, cuidado, tome cuidado com o pensamento. Aí no terceiro cartaz dizia assim, pensar é muito perigoso. Exatamente, os draconianos, ele ocupa a mente das pessoas. Ele criou dinheiro, a moeda, exatamente para poder o homem não ter tempo para pensar, só ir atrás do dinheiro. Aí criou, tem que pagar isso, tem que pagar aquilo, tem que pagar isso, tem que comprar o carro, tem que isso, e tome consumo, televisão, e tome filme, tome tudo para você não pensar. Porque se você começar a pensar, você começa a desenvolver o pensamento quântico mais elevado e começa em conexão com o outro a desenvolver o pensamento. E aí eles têm medo de você. Aí eles ficam com medo. Eles ficam nervosos. E eles se descobrirem, manda logo lhe matar. Um pensamento fora do contexto deles, eles logo manda desaparecer com você. Porque eles têm medo do desenvolvimento do pensamento. E agora vamos contar o segredo da transmutação. Shimon, antes do senhor falar isso, eu gostaria de fazer uma pergunta. E os que foram miscigenados com as mulheres, por exemplo, que têm corpo adâmico? Porque isso aconteceu, né? O Shimon disse dos franceses e tudo mais que são híbridos, né? Como é que fica assim? Eu gostei, Oneide. Parabéns pela sua pergunta. Foi uma pergunta exatamente, um dos objetivos dos anjos caídos era esse. Dos anjos caídos, o objetivo era misturar o objetivo básico, respondendo à pergunta da Almeida, o objetivo básico dele misturar o sangue dele com o sangue humano era fazer isso. Ou seja, o que eles queriam? O que eles queriam é fazer com que, eu não posso transmutar. Mas eu não posso transmutar, então vou ter filhos com seres humanos para ver se eu pego o ADN do Eterno e poder transmutar. E eu vou poder entrar dentro dos corpos, talvez, eles pensaram isso, dos meus filhos, e a gente transmuta com ele. Foi o pensamento dos draconianos e dos anjos. Está aí uma resposta. Outra situação, Oneide, é que, por causa disso, eles comem seres humanos. Por que eles comem seres humanos? Porque tanta carne humana é comida nos dias atuais. Hein? Para
Para introjetar o DNA no eterno, nessa intenção. E projetar dentro deles, através da alimentação, o DNA do eterno. Eles comem carne humana para ver se eles conseguem ser igual à raça adâmica. São segredos que nunca foram falados. Por isso que eles comem tantos seres humanos. Hoje, lá em Nova York, tem um restaurante de carne humana. E a sede de carne humana é grande. Eu não posso falar muito hoje aqui, segredos profundos a respeito dessa situação. Eles comem carne humana, procuram introduzir o sangue humano dentro deles. Os draconianos fazem isso direto. Eles procuram aplicar situações como criar mecanismos médicos para poder transmutar, pegar e aplicar para transformar o ADN deles. Então, tudo eles fazem para se tornar como o homem, mas não conseguem. Você pode perceber que vários grupos tentam descobrir o segredo da vida eterna. Através disso, eles queriam o segredo da vida eterna, porque é bom vocês saberem que eles não têm vida eterna. Eles não têm vida eterna. Não é à toa que eles já estavam atrás do Santo Graal, lembra? Não é à toa que eles tentaram, com documentos os mais ricos documentos possíveis, descobrir como se consegue ter a vida eterna. Muitas pessoas na atualidade, através de ingestão de sangue de crianças, eu não gosto de falar aqui, eu não posso falar a palavra, né? A ingestão de... Eu não posso falar aqui a palavra. Então eles pensam através disso ficar jovem e de ter a vida eterna. Eles pensam através disso de ter a vida eterna. A luta deles é para viver para sempre. A luta dos draconianos e dos reptilianos é que eles querem viver para sempre. Porque os draconianos, gente, eles têm rua, eles têm espírito. Os draconianos, eles têm espírito, viu? Os draconianos, os greys, os reptilianos, os anjos, eles têm espírito. Mas eles não têm nishima. Eles não têm alma. Eles não têm alma, prezado telespectadores. Eles não têm nishima. Não, a nishima dele não existe. Nishima somente o Eterno tem. E é uma característica que ele deu para o adâmico. Somente os filhos de Adão, ele tem nishima. Somente os filhos de Adão têm alma. Ninguém mais tem alma. Então, eles procuram introduzir dentro deles a alma que os seres humanos têm, mas não conseguem. Por quê? Vocês poderão perguntar, mas por que, Roche? E eu posso responder a vocês aqui com toda sinceridade, por quê? Porque o homem adâmico tem uma maneira de conseguir transmutar. Só existe. E quem não consegue, Roche? O que fazer com as pessoas que não conseguem a transmutação? Os dimensionais, eles conseguem? Sim, conseguem, gente. Todos os seres que desceram aqui embaixo com uma missão. Se você está ouvindo esta live, se você que está aí me ouvindo, e está ouvindo esta live, é muito provável que você seja um ser dimensional, adâmico, duas coisas magníficas. Que você seja um ser adâmico e que você seja um ser dimensional. Você talvez seja um ser adâmico e dimensional. Se você não é adâmico,
não é dimensional, você é adâmico. O dimensional, ele não veio aqui para corrigir a alma dele. O dimensional, ele veio aqui para ajudar as almas a se corrigirem. Pode cometer pecado? Sim, pode. Pode errar? Sim, eles podem errar. São seres, estão aqui neste corpo, estão numa dimensão muito baixa. Mas quando eles cumprem a missão, quando eles cumprem a missão deles, então eles se elevam. Eles se elevam. E eles alcançam os níveis da alma que ele veio para correção, ajudando os outros aqui embaixo na Terra, quando eles descem aqui embaixo no planeta. Quero dizer para vocês, prezados telespectadores, hoje, dia 28/12 de 2024, uma guimatria magnífica hoje, né? Da 10, 12 e 8. Que guimatria hoje. Hoje é o dia 28/12 de 2024. Revelo para vocês um segredo que tem que ser gravado, este segredo, e que ninguém pode tirar este segredo. E vocês gravem este vídeo. Aprendam esse vídeo, assistam na biblioteca, aqueles que são do YouTube e que não conseguem pegar esta live, poderão então solicitar que eu coloque você no Telegram, na biblioteca Keter, e eu vou colocar você na biblioteca Keter, e você pode assistir este vídeo por lá. Tá bom? Então, eu quero ensinar, prezados telespectadores, aqui, diante de vocês, um grande segredo. É o segredo de como transmutar. É um segredo de como vocês, terráqueos, conseguem sair daqui e corrigir a alma. Chega um certo tempo da vida de vocês que essa transmutação acontece. Muitas pessoas humanas, elas não passam pela morte. Eu quero deixar isso bem claro para vocês. Muita gente humana, ela não passa pela morte. Sabe, gente? Ela não passa pela morte. Tem muita gente que você pensa que morreu aqui na Terra e ela não está morta. Na hora que todo sai, ele levanta do caixão e ele transmuta e sobe e fica invisível. É aquilo que a Igreja Assembleia de Deus, de Zeus e outras igrejas chama de arrebatamento. Não é arrebatamento, não existe arrebatamento, não existe. É isso que o Eduardo não aprendeu, não está correto nesse ponto do canal Yeshua. Ele não está. Não é arrebatamento, é transmutação. Você fica invisível. Você tem poder, você transmuta. Nós temos alguns casos de algumas pessoas aqui na Terra que a Bíblia cita que transmutaram. Pierre, transmuta, mas tipo assim, ele levanta e transmuta, mas o corpo fica no caixão, né? Não. O corpo, gostei da sua colocação. O corpo vai embora com ele. Gostei da sua colocação. Não, transmuta, o corpo não fica no caixão. Não fica. Quem por acaso transmutar, o corpo não consegue, não fica no caixão. O corpo fica vai. Só invisível, né? Fica invisível. Ele existe com o corpo e com tudo. Ele existe com o corpo e tudo. Mas são poucos que conseguem. Simão, então é por isso que não é recomendável o corpo plasmático, que se faça a cremação, né? Peraí, cada um de vez. O corpo que? O corpo plasmático, então, assume a forma. Assume a forma. Plasmático é já para quem morreu. E aí assume a forma e o corpo desaparece. O corpo transmutado, ele já tem um corpo muito superior, ele já tem é assumido com corpo plasmático e corpo físico. E ele tem um poder gigantesco. Pois é, mas aí ele já se torna uma nova pessoa, quer dizer, ele não é igual a um humano mais, não é mais humano. A palavra é transmutado, está além da matéria.
além da matéria, muito além da matéria. A matéria nem pensar, está muito além, mas a matéria desaparece. A matéria desaparece com ele. Nós temos alguns casos na Bíblia de pessoas que foram transmutadas. O primeiro caso que nós vemos na Bíblia de uma pessoa que foi transmutada foi um homem chamado Hanoque. Hanoque é um exemplo de transmutação, mas além de Hanoque tinha 70 homens que também foram transmutados com ele. 70 homens que também foram transmutados, tá, gente? Com corpo e tudo, foi transformado o corpo e sumiu. Nós temos outro exemplo de transmutação na Bíblia, é Moisés. Moisés, ele chegou a falecer, né? Nós temos esta conotação linda, maravilhosa, né? Moshe foi ressuscitado e automaticamente Moshe foi transmutado. Moshe, ele foi transmutado, gente. Que coisa linda, maravilhosa. Por isso que não se achou o corpo. Shimon, então não é recomendável que se faça cremação, né? Nunca. A cremação é o maior crime e o maior pecado de todos os tempos. Uma pessoa que crema seu corpo é um louco desvarrido de falta de conhecimento. Uma pessoa que manda cremar seu corpo é um louco desvarrido de falta de conhecimento. É uma transgressão terrível diante do Eterno. É um pecado terrível. O indivíduo que fez isso não sabe o tamanho do pecado que cometeu diante do Criador. Não tem ideia do pecado que cometeu. É um pecado terrível, assombroso. É aquele que crema o seu corpo. Então, por que, prezado telespectadores, você poderá já estar perguntando, e então, Shimon, como fazer para poder transmutar? Eita, tá pronto aí? Ramon, tá pronto para saber o segredo? Eita, não é forte esse. Como foi a vida toda para descobrir isso, até que eu descobri, gente. E vai ser revelado hoje. Vai ser revelado hoje. Que o Eterno me dê forças. Não, eu não vou revelar isso hoje, não. Acho que vocês não estão preparados. É melhor falar isso daqui a um ano. É melhor falar. Eu acho que talvez eu vou me arrepender e vocês também. Fale logo, homem. Fale logo. Vocês acham que pode eu devo falar? Pode falar que estamos esperando. É isso aí. Alguns querem que eu fale, outros ficam com medo. Deixa passar batido, não. Nós estamos querendo saber. Então vamos lá, A gente não sabe nem o que vai acontecer daqui a um ano. Fale logo. Ninguém sabe o que vai acontecer daqui a um ano, né? Então vamos lá. Gente, agora eu vou entrar direto no assunto. Como faz os reptilianos, eles vivem aqui na Terra por milênios, mas eles não têm vida eterna e eles não transmutam. Não transmutam. Né? E incrível, eles morreram, não sei o que acontece. Não tem, sabemos dos seres humanos que morreu, perdeu o corpo físico, ganha corpo plasmático, porque é Adam. É Adam. É o Eterno, está dentro de você. Adonai está dentro de você. Então, como fazer para, dentro da tua cadeia do DNA, naquela escada espiralada que tem timina, guanina, citosina e adenina. Yud, Re, Vav, Re. Como fazer para, naquela escada espiralada, como fazer para que a vibração
faça a função de, como é que é o nome que eu coloquei dentro da Nishma, como é que fala a palavra, faça a mudança da frequência, a mudança que a gente chama transmutação. Isso é que não acontece no corpo do draconiano, não acontece no corpo dele, em hipótese alguma. Gente, eu quero dizer a vocês que quando vocês fazerem duas coisas, o corpo começa a transmutar dentro de você. É duas coisas que você tem que fazer. E hoje eu entendo mais do que nunca muitos mandamentos que são hoje bastante críticos. Então, a primeira coisa que vocês têm que fazer para poder transmutar ainda em vida, transmutar em vida, não passar pela morte, né? A primeira coisa é quando você faz a guarda dos mandamentos, a guarda da Torá. Vocês não podem ter egoísmo, nenhum sentimento de ciúme, nada de ciúme, nada de egoísmo, nada. Você tem que, porque ela gera uma energia, foi aí que eu descobri, depois de muitos estudos, claro que eu estudei muito, quando você não tem ciúmes, quando você guarda a Torá, essa é a primeira coisa, são duas, viu? Duas coisas. Quando você não tem ciúme, quando você, dentro do seu coração, não há egoísmo dentro do cérebro, tá, gente? Quando dentro do seu cérebro não há egoísmo, quando dentro do seu cérebro não há ciúme de mulher, ciúme de macho, ciúme da fêmea, ou o homem ciúme da mulher, ou não tem nada no coração de egoísmo, é puro. É a primeira característica do transmutado. Ele é puro de coração. A doação tem a ver com dar arte? Não entendi, mas eu vou continuar. A doação, a pessoa que faz doação, tem a ver com dar arte? Deixa eu terminar aqui. Depois eu falo isso. Então, preste bem atenção. Quando você não tem egoísmo dentro de você, quando você guarda a Torá, quando você guarda o Shabá, quando você guarda os mandamentos, aquele ato, deixa eu pegar aqui para você um símbolo, o ato de você guardar aquele mandamento gera uma energia quântica que entra, prezado telespectador, para dentro. Entra para dentro da célula. E na célula entra para o cromossomos. E entra dentro da cadeia do DNA. Aí entra dentro e enlaça em luz aquela célula. À medida que você for guardando os mandamentos do Eterno, a luz vai aparelhando as letras, a timina, a guanina, a citosina e a adenina. A luz vai aparelhando a letra, vai aparelhando, e então você começa a encher a taça. Por isso que o símbolo é uma serpente, as duas serpentes, né, com aquela taça, que é o símbolo do deus Esculápio, mas também tem um sentido espiritual muito grande. As duas serpentes é o que está entrelaçado na tua coluna vertebral, que são duas serpentes mesmo,
né? E a taça é exatamente ali dentro da taça, é o símbolo do enchimento quando a taça transborda. Assim como a taça vai transbordar lá em cima, e agora em 2025 vai cair os juízos do Eterno sobre a terra, assim também a taça transborda quando você, a vida toda, continuou guardando os mandamentos. Não quis saber de nada, colocou Elohim em primeiro lugar. Colocou as mitzvot em primeiro lugar. Preferiu guardar as festas do Eterno, o Shabat. Não se envolveu com mentiras como Shabbat lunar, Binei Noa. Não guardou as festas de Satanás como Natal, Carnaval, Ano Novo, São João, Domingo. Se livrou do ego. Se livrou da Bíblia pagã e se apegou à Torá. Então você cria uma frequência de luz. E aquela frequência de luz começa a enrolar outra luz dentro da mesma frequência. E à medida que for passando os anos da sua vida e você for crescendo na guarda dos mandamentos, esta luz vai entrando na espiral das 4 consoantes. Yod, Re, Vav, Re dentro de você. E vai crescendo a espiral, e vai crescendo. E então ela precisa de outra coisa, a segunda coisa. São 2 coisas. Você tem que abrir o coração em doar. Doação. Até a Valdinete, até acertou. Doa. Você doa. Não tenha nada com você. Abra seu coração. Não tenha usura com nada. Seja isento. Um coração puro. Tem que doar. Se uma célula começa a trabalhar sozinha, prezados telespectadores, o que é que acontece com aquela célula? Hein? O que é que acontece com aquela célula que trabalha sozinha? Se transforma em quê? Bora? Vamos, diga aí comigo. Se transforma em câncer. Quando você coopera com o outro, quando você ajuda um ao outro, quando você faz a obra que o Eterno manda você fazer, quando você abre seu coração, doa. Deixa eu falar para você. Quando você tem o Espírito. Quando você abre seu coração e doa, presta atenção. Quando você abre sua alma no compartilhamento e compartilham, e um ajuda o outro, não é só você também, certo? É um ajuda o outro, um compartilhando com o outro, um ajudando o outro. Quando você faz isso, prezado telespectador, então uma luz vermelha em volta da luz azul. E quando a taxa está cheia, há o período em que vai acontecer uma explosão na constelação do Órion. Eu já tenho tudo aqui nas mãos. Esta explosão que vai acontecer é o momento mais maravilhoso. Quando acontecer a explosão na constelação do Órion, então é descarregada uma luz que vem lá de cima. E quem estiver com a vida, com a taça cheia dos mandamentos e da doação, então estas pessoas, então, prezados telespectadores, só ouçam agora um minutinho.
Estas pessoas que estão cheias, presta atenção, que estão com a luz lotada dentro de você, está transbordando. Na hora que der a explosão lá em cima, imediatamente a explosão que der lá em cima, que vai descer ao planeta Terra e vai inundar todo o planeta. Quem estiver neste nível, automaticamente a luz da Sefirot, a luz desta explosão, a luz desta beleza, que é uma explosão positiva, então envolve o indivíduo, e o indivíduo então transmuta. Isso está para acontecer até o ano de 2028. Há então a transmutação. Shaul Hachalia, falando sobre isso, Shaul Hachalia, ele disse: num momento, num abrir e fechar de olhos, ao soar do último shofar, seremos o quê? Transformado. A palavra portuguesa ali, a tradução foi péssima. Na verdade, a palavra ali não é transformado. A palavra ali, gente, é transmutado. Transmutado. Gente, ali não foi nem Shalia que escreveu. Ali não foi nem Shaul Hachalia. Eu sei disso. No momento, no abrir e fechar de olhos, seremos transmutados com este corpo. Por isso que vai desaparecer. E aí é que se fala da arrebatamento secreto. Não existe arrebatamento secreto. Na realidade, Pierre, transmutado é mudado, né? É transmutado, vai mudar. Você muda. Na hora que está cheia a taça, a corrente negativa e positiva está cheia. A positiva é a guarda dos mandamentos. A negativa é a doação. Mudança de condição, né? Mudança de condição, né? Quando você doa, se torna puro. Quando, então, acontece este fenômeno na tua célula, e aí der a explosão lá em cima, então desce a luz lá de cima, a vibração explode por causa do toque do shofar. E então, imediatamente, prezados telespectadores, imediatamente, prezados ouvintes, acontece a grandeza, a beleza da transformação. Por isso vos digo um mistério, que nem todos morreremos, mas transmutados seremos todos. No momento, num abrir e fechar de olhos, seremos transmutados, e o corpo transmutado viaja para qualquer local do espaço, e encontraremos o Senhor que está nos ares. Yeshua, na verdade, todo mundo já sabe que Yeshua, ele não morreu. Yeshua, ele, quando ressuscitou, na verdade, ele não morreu. Ele estava com um corpo físico, foi o caso de Moshe. E quando ele pegou o corpo físico de volta, foi o que aconteceu com ele, Yeshua foi transmutado. Uma informação que ninguém sabe de Yeshua, que eu vou passar aqui para vocês, é que, como vocês sabem, Yeshua tinha realmente discípulos, talmidins, que eram 12. Mas é bom vocês saberem que também as mentiras de Roma estão caindo, e uma das mentiras era que Yeshua não era casado. Yeshua tinha realmente várias esposas, 12 esposas. É incrível, a mentalidade da época era outra em relação à mentalidade que Roma criou na cabeça de vocês, cabeça suja, cheia de dogmas, cheia de mentiras. Eles criaram mesmo isso em vocês para que vocês não se desenvolvam. E isso já está provado. Antes era um arqueólogo que provou isso, agora são vários arqueólogos provando, americanos, ingleses, todos afirmando. Yeshua teve várias esposas. E quando Yeshua teve muitos filhos,
E quando ele aparecia aos seus discípulos, ninguém sabia quem era ele, porque Yeshua se transfigurava. Quando Yeshua estava no meio dos romanos, os romanos não sabiam quem ele era. Por que não sabia? Porque ele se transformava em um velhinho de 100 anos de idade. Lá adiante, Yeshua se transformava em um rapaz de 12 anos, de 13, 14. Ele colocava a idade que ele queria. Ele transmutava. O quanto ele queria, ele fazia, ele transfigurava. Ele se transfigurava na imagem que ele queria. Muitas vezes ele estava no meio dos discípulos e aparecia como uma criança de 7 anos de idade, 5, um menino. Ele transfigurava direto. Ninguém sabe disso. A Igreja Católica, ela não deixa você saber dessas coisas. Roma, pagã, papal, ela não deixa você ter acesso a esse conhecimento. Eles dizem apócrifo, é apócrifo, é apócrifo. Não, 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 não. Não. É apócrifo. Para você não saber da verdade. É muito forte o que eu estou falando para vocês. É muito forte. Quando Yeshua subiu aos céus, as dimensões, ele se transmutou. Ele se transmutou. E agora, prezado telespectador, chegou a hora, no momento que o shofar tocar, prezado telespectadores, neste grande momento que o shofar tocar, prezados ouvintes, nesta hora, tinha muita coisa para falar, mas não dá tempo. O tempo é curto, né? Então, quero dizer para vocês, as células, elas não trabalham sozinhas, viu? Não trabalham sozinhas as células. Quando ela trabalha com todo mundo junto, um se ajudando um ao outro, então você cria luz. Quando trabalha sozinha, ela cria trevas, por isso que se transforma em câncer. Quando você trabalha em conjunto, você dá a luz. Você dá a luz. Então, você transmuta. Yeshua, então, ele fez a oração linda no capítulo 6. Eu queria que todo mundo conseguisse, gente, a Peshita. Vocês todos deveriam conseguir a Peshita. Ter a Bíblia verdadeira, pelo menos a melhor que tem dentro de casa. Vocês podem me pedir por mim, tá? Yeshua, quando ele orou, ele disse: ó fonte da manifestação. A Igreja Católica botou o Pai Nosso. Pai Nosso que está no céu, santificado. Venha a nós o nosso reino, seja feita a tua vontade. Não, é porque meu pai botou no congelador. O Pai Nosso, gente, é uma mentira! Não existe Pai Nosso católico. O que foi encontrado foi essa oração. O Pai Nosso verdadeiro é esse. Ó fonte da manifestação, Elohim, Raolando o cosmo, focaliza a tua luz dentro de nós, tornando-a útil. Estabelece teu reino de unidade agora. E o teu desejo uno atue com os nossos, assim como em toda luz, em todas as formas. Que coisa linda, toda luz em todas as formas, porque está dentro do DNA. Dá-nos o que precisamos a cada dia de pão e percepção. Desfaz os laços dos erros que nos prendem. Assim como nós soltamos as amarras que mantemos da culpa dos outros, não deixe que coisas superficiais nos inundam, mas liberta-nos de tudo que nos aprisiona. De ti nasce a vontade que tudo governa, o poder e a força viva da ação, a melodia que tudo embeleza, e de idade em idade tudo se renova.
Então, prezados telespectadores, a luz em todas as formas, é essa luz que você doa na guarda dos mandamentos. E quando você, prezados ouvintes, doa, não tem egoísmo, automaticamente, prezado telespectador, no momento, no abrir e fechar de olhos, nós seremos transmutados para o encontro do nosso Senhor nos ares. Eu quero deixar isso claro para vocês, tá? Quero deixar isso bem claro para vocês aqui, nesta live, prezados ouvintes, que é uma live que vai ficar aí gravada. É uma live que vai ficar gravada aí para vocês. Vocês vão sentir que quando o momento que está se aproximando, alguém está com o microfone ligado, aí está dando essa aqui para mim. No momento que está se aproximando, o momento que está chegando, então vai haver o toque do chofar, prezados telespectadores, coisa linda, o toque do chofar. E nesta hora do toque do chofar, telespectador, quero dizer para vocês, é nesta hora maravilhosa que acontece, a frequência bate no corpo das pessoas. Então, toque do chofar é o momento que você, aqueles que estavam no sono da morte, ressuscita. E aqueles que estão no corpo físico, esses então começam a ouvir a voz do último malachim, dos ursos, anjos em forma de ursos, voando, os terráqueos vão ficar apavorados. Baruch atah Adonai, Hamevorah Leolam Vaed. Baruch Shem Kevod, Malchuto Leolam Vaed. Que o Eterno de Israel possa colocar você, prezados ouvintes, que você ouça a voz do Eterno e comece a guardar os mandamentos de Adonai. E tem o testemunho de Yeshua. Não é Jesus, não, gente. Jesus é um demônio da mitologia greco-romana que veio dos celtas, que veio da Babilônia. Mas o povo burro que não estuda, não lê, não estuda e não lê, não pega o dicionário das mitologias, estão adorando nas igrejas evangélicas. Espíritos de demônios, sem saber, gente, que estão em trevas. Não sabendo que estão em trevas. Hoje, vocês souberam o segredo da transmutação. A qualquer momento, daqui para até 2030, pode acontecer a nossa saída deste planeta, deste mundo de dor, onde vamos deixar tudo para trás. Que o Eterno de Israel possa abençoar a vocês. Vocês querem que eu termine a live? Vamos terminar então. Baruch Hashem, Adonai. Quantos entenderam a live de hoje, gente? Posso falar agora? Pode falar agora. Falar agora? Pode falar. Tem alguém que está com o microfone aberto e está atrapalhando você. Pode desligar o microfone, Geraldo. É do outro lado, viu? Não, de cá. Tem que desligar o microfone. Alguém com o microfone ligado. Parece que é Geraldo. É o Geraldo, está com o microfone ligado. Geraldo. É o Geraldo que está. Tem que desligar o microfone. Desligar. Tem um íconezinho que você desliga. Tá bom?
Tá? Pronto. Ninguém não desligou ainda. Eu acho que ele não está sabendo desligar. Mas pode falar, Valdinete. Rápido. Estamos terminando. Agora 7h40. Então vamos lá, prezados. Então, ó, é que aquela hora que você estava falando, faltou falar sobre o espírito da arte, que é o espírito de doação. Com certeza, falei, de doar. Falei com certeza, não é da arte, não é da arte. Da arte é espírito de conhecimento, não é da arte, é doar, não é da arte, viu? Mas você ensinou numa live que a pessoa que tem o espírito de conhecimento, de dar arte, é igualmente o Pai, o Criador, que passa a doar. O espírito de conhecimento não é o que nós estamos aqui na questão da luz que envolve o DNA. Eu entendo que você faz parte, mas não é. Aqui é o espírito da guarda da Torá e de doar. Doar. Tá bem, gente? Se Geraldo não desligar o microfone dele, não vai dar para te entender. Eu não passei esse nome, não, rapaz. O Geraldo não está conseguindo. Vai pegar aqui o acesso nosso. Eu não quero acesso nosso. Ele não está conseguindo. Não está conseguindo. Geraldo, sai da live e volta e entra de novo, então. Você sai e entra de novo. Sai e entra de novo que desliga. Vamos pedir aí, alguém pode fazer isso? Ele está esperando lá. Não, ele vai ir daqui a pouco, né? Porque eu achei que eu ia ficar no acesso logo, mas eu esqueci. Por que você não falou logo, Nick? Eu falei com ele. Eu não passo no acesso logo. É isso, eu esqueci. Minha cabeça é cheia. Bom, prezado telespectador. Direto lá, nem subia para cá. Deixa direto. Fazer um pedido para você. Irmão Marcelo, não tem como desligar o microfone dele, não? Simão, ele está aqui para a conexão do Geraldo, que ele está atrapalhando muito. Não está dando para ouvir nada aqui. Me empatou. Se ele está me ouvindo, então está empatando a live. Simão, eu acho que ele não está ouvindo a live, ele deixou o telefone ligado. Foi isso que aconteceu. Mas ele não está obedecendo. Tá? Ele não está obedecendo. Muito bem, prezado telespectadores, nós queremos nos despedir. Quantos de vocês entenderam a live de hoje? Né? Quantos entenderam? Amém. Acredito que muita gente entendeu. Quem não entendeu a live de hoje? Quem não entendeu? Foi ótimo. Maravilhado. Coisa maravilhosa. Então, hoje eu descobri um segredo que eu não pude mais ficar parado com esse segredo. Eu não pude mais deixar esse segredo calado. Né? Chegou a hora de revelar os segredos. Chegou a hora de vocês se prepararem. Vamos agora fazer a rápida lá. Vamos fazer a rápida lá. Vamos embora. Vamos fazer a rápida lá. Vamos lá. E vamos fazer a bênção. Atá Adonai, Boré, Vene, Bessarabi,
Amém. Agora, acende as duas luzes. Acenda as duas luzes e a gente faz agora. Baru atah Adonai Elohim Lechaolá, Hasheminu Bekodesh Bechol, Beyom Beyom Hasheminu, que a mim Hasheminu Bekodesh Bechol, que diga sobre a sua terra, os 6 dias a luz da escuridão. Você está me ouvindo, o Ajuba, que desligue o microfone. Vou pedir para eles para desligar, porque estão passando, não está conseguindo. Então, para eles saírem do Telegram e entrar de novo, tá dando interferência. Peço aí ao Geraldo e a Juba, se está me ouvindo, eles não estão, parece que não estão assistindo. Eles não estão assistindo. Agora sim, eles saíram um pouco. Bem, gente, Baruch Hashem Adonai, que o Eterno possa abençoar a todos, filhos de Israel. Quantos foram abençoados com esta live? Quantas pessoas foram abençoadas com esta live? Acredito que muita gente foi abençoada, né? E Adonai deve ter tocado nos corações de muita gente, tá? Não se esqueça, faço um pedido a vocês. Nós estamos recebendo o pedreiro lá no nosso kibutz para terminar o kibutz completamente, terminar a obra e também terminar a obra lá da Carral do Amazonas, que me pediu ajuda. Então, quem puder dar um saco de cimento, quem puder dar um piso, lá nós estamos precisando de piso, argamassa, cimento. Tá, gente? Estou precisando de piso, argamassa, cimento. Estamos precisando disso. Piso, argamassa. Estamos precisando de cimento com urgência. E ajuda para o pedreiro, né? Eu acredito que ele está ouvindo aí, assistindo. O pedreiro está assistindo. Nós não temos recursos nenhum. Só vocês é que podem ajudar a gente nesses recursos. Arnaldo e Luciene vai ver lá pessoalmente. Vai estar comigo. Olha aí, Arnaldo e Luciene. Vai estar certeza, comigo. Vamos estar juntos daqui a uns dias. Vamos, em nome de Yeshua. Amém? Bem, gente, Shalom Aleichem, já estou com saudade de vocês. Não deixem de doar. Olha que eu também dou. Eu dou bastante. Não deixem de doar, tá? E não temos, o dinheiro não vai ter mais valor. O dinheiro não vai ter mais valor daqui a 3, 4 anos. Tá todo mundo dizendo, já começa o período do nosso retorno para casa. Aleluia, Adonai Kadosh. Que alegria no meu coração. Que alegria no meu coração, tá? Então, gente, um grande abraço aí para o pessoal do YouTube. Eu não sei se eu falei coisa muito forte no YouTube. Tivemos hoje umas 34 pessoas no YouTube. Olha aí, no YouTube tivemos muita gente, né? E aqui tivemos quantas pessoas hoje? Deixa eu ver aproximadamente. Tivemos umas 21 pessoas. Nossa, tivemos muita gente hoje. Bateu o recorde. Quinta-feira e sábado estaremos falando sobre os papas. Estaremos falando sobre os papas, viu? Sábado ou quinta? Se prepare, porque vai esquentar o barrão. Quanto tempo nos resta
Quanto tempo nos resta? Eita, vai pegar fogo. Shalom, Shavuot. Shalom, shalom. Shavuot para você. Shalom. Shalom. Quem quiser a Shalom, peixita, shalom, shalom. pode. Olha, quem quiser a peixita, quem quiser a Bíblia verdadeira, quem quiser a peixita, eu acho que a maioria do pessoal aí do Telegram já tem a peixita. Tá? Já tem a peixita. Quem quiser a peixita, poderá estar entrando em contato com 71 991 20 29 65. 91 20 29 65, tá? E quem quiser também entrar em contato pelo WhatsApp e entrar em contato pelo WhatsApp com a gente, pode também entrar em contato pelo Zap, é o mesmo número, ok? É o mesmo número. Então tá aí para todos entrarem em contato com a gente, porque o tempo está próximo. Shalom para todos vocês, estamos encerrando. Aleluia, shalom a todos, que gostoso. Shalom. Shalom, shalom. Shalom.